Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes queridos. Uma hora inteirinha de informação científica. O nosso programa, ele tem a finalidade de esclarecer para você as especialidades médicas. Você sabe o que faz um ginecologista? Não? Você sabe o que ele pode fazer mais por você? Pois é por isso que hoje nós vamos conversar com a doutora Lúcia Marinaro. A doutora Lúcia Marinaro é formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela é médica na área de ginecologia e obstetrícia há 25 anos. Você sabe o que é obstetrícia? Vai saber já já. Especialista na área de endoscopia ginecológica, o que será isso? Laparoscopia, uau! E histeroscopia, nós vamos saber tudo sobre isso. Preceptora, professora, na área de ginecologia cirúrgica no serviço de residência do Hospital Santa Marcelina por 10 anos. Hoje ela tem um consultório que é um sucesso. Ela atende mulheres e homens também que vão lá saber das suas mulheres, porque agora é muito moda o casal e o ginecologista juntos para saber o que se passa com o casal. Nós vamos conversar com a doutora Lúcia Marinaro. Ela vai estar conosco agora, doutora Lúcia Marinaro. Vou falar bem o nome dela para vocês encontrá-la. Boa tarde, doutora Lúcia Marinaro. Tudo bem, Gildete? Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Nossa, primeiro eu quero saber o que é a ginecologia. Então, a ginecologia e a obstetrícia, elas são uma especialidade conjunta, né? Ela é uma das 4 grandes áreas da medicina. Então, na medicina você tem a clínica, você tem a cirurgia, você tem a pediatria e você tem a ginecologia e obstetrícia, onde cuida da saúde da mulher como um todo. Então, assim, você cuida desde que ela nasce, né, assim, desde os primórdios, né, até quando ela morre, com uma atenção integral à saúde da mulher mesmo. Não a parte clínica, mas a parte reprodutora. Não sei se eu estou explicando direito, mas é mais ou menos isso. Eu gostaria de saber, a senhora é especialista na área de endoscopia ginecológica. O que é a endoscopia? Então, a laparoscopia é uma maneira de você operar, de você fazer uma cirurgia num paciente sem ter que cortar todas as camadas. Seria uma cirurgia minimamente invasiva, onde você consegue fazer uma cirurgia num cisto de ovário, tirar um mioma, dependendo da localização dele, sem ter que cortar toda a barriga, fazer uma incisão tipo uma cesariana. É uma cirurgia minimamente invasiva. Também tem a ver, é uma sequência. Oi? A endoscopia ginecológica. A endoscopia é o conjunto das duas, tanto da laparoscopia quanto da histeroscopia. A histeroscopia, você vê o útero por dentro, né? Você entra com uma lente bem pequenininha, de 4 milímetros, ou até menor, se for a diagnóstica, e aí você olha como está a cavidade uterina. Muitas vezes você tem algumas patologias como um pólipo, um mioma, e você consegue ressecar, você consegue retirar por endoscopia, como uma endoscopia gástrica, entendeu? Mas é bem menorzinha, é bem mais delicada. Quais são as áreas do corpo que a ginecologia atende? Então, a gente começa pelo útero, né? Pelos ovários, pela vagina,
Mas assim, a gente nunca pode esquecer que a pessoa é um todo, né? Então, muitas vezes você acaba pegando um paciente que tem uma queixa ginecológica, uma candidíase, né? Uma secreção vaginal aumentada, mas você tem que olhar a pessoa como um todo, né? Para ver se de repente essa candidíase está de repetição, se ela tomou um antibiótico, se ela tratou uma dor de garganta. Tudo, assim, a gente começa pelo útero, começa pelo ovário, mas você tem que pensar na pessoa como um todo, sempre tentando ver o que desencadeou esse sintoma ginecológico. Muitas vezes a pessoa tem uma menstruação excessiva, acaba tendo uma anemia, então de nada adianta você tratar a anemia da pessoa se você não tratar a causa básica, que seria essa menstruação excessiva, né? Por que acontece uma menstruação excessiva? Oi? Por que acontece uma menstruação excessiva? Muitas vezes a pessoa tem uma patologia uterina, como um mioma, né? Muitas vezes, depende muito da fase em que você vai pegar, depende muito da idade do paciente. Então, muitas vezes é normal acontecer quando a menina está menstruando pela primeira vez, né? É normal acontecer quando a pessoa tem alguma patologia de tireoide. Não normal assim de ser saudável, mas é esperado. Então depende muito da fase de vida que a pessoa está, né? Para cada fase você tem uma abordagem. Se é normal um sangramento grande na primeira menstruação da menina, o que pode ocorrer desse problema e como é feita a verificação, já que geralmente as meninas nessa idade são virgens? Então, essa fase inicial da menstruação é a mais importante, é uma das mais importantes. Por quê? Pode ser normal, mas não necessariamente esse sangramento vai ser saudável. Quando você está frente a uma menina, né, uma menina moça que começou a menstruar e está tendo esse ciclo menstrual aumentado, você tem que pensar num diabetes, você tem que ver se a menina não tem um histórico na família de anemia, né? Você tem que orientar a mãe a deixar a menina mais de repouso, né? Você pode abordar isso pedindo um ultrassom pélvico, né? Mas muitas vezes, se não conseguir fazer o ultrassom, pelo próprio exame físico, se você vê que a criança tem um desenvolvimento sexual secundário normal, tem a mama bonitinho, tem a pilificação, teve um desenvolvimento, você pode começar a tratar, pedir outros exames. No caso de ser virgem, o ultrassom pélvico é bem indicado, onde você não precisa ser tão invasivo em fazer qualquer exame ginecológico. Eu já tenho perguntas aqui. A Cleide Maria Soares, ela pergunta: a partir de que idade uma menina deve frequentar o ginecologista? Então, isso é uma dúvida super frequente no consultório, né? A gente tem que tomar muito cuidado para nem levar as crianças, assim que menstruam, para o consultório, né? Como se fosse um grande problema menstruar, e nem deixar de levar. Eu acho que toda vez que ou a mãe ou a criança não sabem lidar com esse quadro, porque hoje em dia, assim, antigamente a gente menstruava e tudo bem, né? Hoje em dia a gente fica muito insegura com relação aos filhos, do que é normal, do que não é. Eu acho que a primeira pessoa a quem você deve perguntar é o pediatra, a pessoa que acompanha. Se não tiver um pediatra de confiança, marcar uma consulta para o ginecologista não é segredo nenhum, entendeu? Muitas vezes elas vão, tiram dúvidas, a gente ensina a marcar a menstruação, né? Porque às vezes as crianças ficam perdidas. A gente fala criança, mas não são, né? São os adolescentes. Então, assim, eu acho que toda vez que a pessoa tiver dúvida com relação ao que está acontecendo com o corpo, não custa ir num ginecologista. Desde que tenha acesso, assim, né? Se não tiver acesso à ginecologia, pelo menos ou ao pediatra ou ao clínico, entendeu? Cláudio Rodrigues Miranda: as crianças estão menstruando e com que idade? E a partir de qual idade, pela sua experiência de consultório, as relações sexuais estão começando? Isso é um grande problema de saúde pública, né? Assim, você ter a sexualização precoce dessas crianças, assim. Então, o que se espera normalmente, a gente mora num país tropical. Então, aqui as crianças, as meninas menstruam mais cedo. A partir dos 10, 11 anos é uma idade saudável e que não ultrapasse os 16, né?
seria as datas limites, né, onde que você teria alguma patologia envolvida. Com relação à prática sexual dos adolescentes, eu acho que a gente, tudo você tem que começar ensinando a autoestima. Em termos de consultório, não muda muito do que é na vida pública, né? Assim, as pessoas não mudam pelo poder aquisitivo, né? O que se sente das meninas é que elas têm muita curiosidade em iniciar uma vida sexual. Começa a dar uns beijos mais assim, entendeu? Aí você tem que explicar para ela que o segredo é saber falar não, saber o momento certo de começar isso. É muito difícil você ensinar isso como médico, mas o que você pode orientar é para ela pensar 2 vezes se é isso que ela quer fazer naquele dado instante, entendeu? Porque o momento certo é muito relativo, né? Então, assim, né, o que eu sempre brinco com elas, eu falo assim, que o melhor efeito colateral que a gente tem da vida sexual é ter filhos, né, assim. E ter filhos, dependendo da situação onde você está, pode ser uma bênção ou pode mudar muito os seus planos. Eu não digo que chega a ser um estorvo, né? Mas, assim, você tem uma mudança muito radical de planos. Isso em qualquer fase de vida que você vai ter, não é? Na adolescência tem uma conotação muito mais pesada, porque você vai deixar de ir para a escola normalmente, você tem um filho para cuidar. Não que a gente seja machista, assim, mas tem a questão da amamentação. Até você voltar à vida mesmo, demora um pouquinho, né? Você dá uma abdicada. É verdade. E as meninas agora, elas têm não só uma curiosidade, como costumam competir na escola, quem já beijou, quem é bebê, né, boca virgem. E também essa coisa da relação sexual também já chegou a esse absurdo, porque eu vejo assim como um absurdo. Você ainda não tem relação? Como você não tem relação? Então, tem as coisas não é por aí, entendeu? A relação sexual, ela tem que vir de um processo. Não pode ser uma coisa como ir ali na esquina e comprar uma bala, né? Então, eu acho assim, o que eu acabo falando com as mães, assim, que trazem as meninas, que conseguiram contar para a mãe que tiveram a primeira vida sexual, a primeira relação sexual, o que eu tento deixar claro é assim, o sexo, ele é uma necessidade básica, entendeu? Todo mundo tem vontade, todo mundo tem. Agora, o que diferencia a gente dos animais é que a gente escolhe o nosso parceiro, a gente encara o nosso parceiro de frente, a gente beija ele, a gente abraça ele, né? Então, que você tente não fazer isso de uma maneira mecânica, entendeu? Que você faça isso de uma maneira prazerosa, não necessariamente assim. É duro você falar em sentimento para um adolescente, porque todos eles têm aqueles arroubos de paixão. Vai falar para uma adolescente que o cara que ela começou a ter vida sexual, com quem ela começou a ter vida sexual, não necessariamente vai ser a pessoa da vida dela. Seja menino, seja menina, é muito difícil você colocar isso para a pessoa. Mas o que você tem que colocar para a pessoa é para ela usar a cabeça. Assim, na medida do possível, né? Ter uma camisinha na mão, ter um condo. Porque geralmente as mães, elas só falam, olha, toma cuidado para não engravidar a menina, não vai vir aqui para casa com o filho no colo, olha, não me traz esse problema, usa a camisinha. E não é assim, né? Eu acho que as mães têm que ter, assim, um outro tipo de comportamento em relação ao filho, explicando que se ele usar a camisinha e ele tirar a virgindade de uma menina, isso é muito sério para a menina, para a vida toda dela, para o resto da vida. Eu acho que a virgindade, assim, ela tem a conotação dela, né? Mas que a vida sexual de uma pessoa é um todo, entendeu? Não é meramente. Então, você tem que se sentir segura, você tem que sentir se aquela pessoa te faz bem, principalmente, entendeu? Não fazer por fazer, não fazer em qualquer lugar, na escada, entendeu? Escondido, né? Tudo bem, não é? Estou falando para fazer assim na rua. Mas, assim, entendeu? Com critério, sabe?
Muita bebida, muita droga, muita balada, muita festa, muita coisa. Eu acho que isso aí pra mim é o pior. Sem horário, sem limite, aí complica tudo. Né? Então, porque tem muita menina que às vezes acaba iniciando a vida sexual e não sabe nem direito por que aconteceu, porque foi numa balada, tomou um golinho de uma bebida estranha, entendeu? É difícil. Hoje em dia as drogas químicas que você tem, elas são potentes, né? Eu tenho 52 anos, então na minha época eu lembro que a minha mãe falava de um remedinho que colocava, que a gente brincava, vai ter cibalena, vai ter não sei o quê. Hoje em dia não é nem cibalena, não é nem nada disso, né? As coisas são muito mais potentes e muito mais perigosas. Então você ensinar seu filho a ter uma autoestima, a ter um cuidado com o corpo, né? Assim, não assustando necessariamente. Você vai ficar grávida. Não, assim, presta atenção. Você tem tudo que você quer na sua vida? Você tem tudo que você pode ter no momento certo. Assim é o início da vida sexual. O momento certo é a gente que faz, entendeu? Com critério. Eu tenho aqui a pergunta de Mara Alves. Ela diz assim, já que vocês estão falando nesse assunto, vamos falar um pouco de masturbação feminina. Porque a masturbação feminina, doutora, ainda é vista como um tabu, né? Quando se fala dessa prática por mulher, o assunto ainda é mais cercado de pudores. A gente pode ir um pouquinho até antes da masturbação, assim, é muito engraçado, né? A masturbação é uma prática sexual saudável, desde que não exclusiva, né? Desde que você não deve só se masturbar, entendeu? Você não pode trocar masturbação por um ato sexual completo, entendeu? Onde você tem uma relação com uma outra pessoa, onde você explora o corpo da outra pessoa e a outra pessoa explora seu corpo também. Então, eu acho que a masturbação ela é saudável, desde que não como nada no sexo que seja uma prática única. Eu só faço sexo, eu só me masturbo, eu não tenho. Eu acho que você tem que rever o que está acontecendo, entendeu? Para poder ver. Eu acho que o prazer, ele tem que ser. O prazer é a coisa mais importante que você tem. Só que nada. A partir de que idade é comum a masturbação? As crianças começam a explorar o genital por volta dos 7, 8 anos, né? O problema não é se masturbar, é a frequência com que isso acontece. E a maneira como os pais encaram isso quando vê o menininho mexendo no pipi. A mulherada fala o quê? Tira a mão daí, né? Não é, entendeu? Fala para ele prestar atenção, ver por que ele está mexendo, ver se ele tem uma coceira. Se ele estiver quietinho no quarto dele, entendeu? Deixa lá, entendeu? Não precisa sair gritando, né? Agora, se você vê sua filha, de repente, assim, se masturbando além da conta, toda hora que você vê ela embaixo do cobertor quietinha, entendeu? Alguma coisa não tá boa. Isso não é um comportamento adequado. Acho que aí não custa você tirar dúvida ou com um ginecologista ou com um pediatra. Ver, assim, o que mais assusta hoje é a pedofilia, né? Assim, a abordagem dos adultos nas crianças, né? Eu acho que você tem que tentar ver o que realmente está acontecendo. A masturbação em si não tem problema, não faz mal nenhum, desde que não seja a única prática sexual ou numa criança fazendo isso toda hora, toda noite para dormir, como já tivemos casos, entendeu? Então você tem que saber discernir. Se você não souber, peça ajuda. Vera Machado, ela pergunta se a masturbação altera a anatomia do corpo. Não, porque senão a gente ia saber todo mundo que se masturba. Você já imaginou? Não altera em nada. Você ia olhar na cara, entendeu? Você ia andar na rua, ia no cabeleireiro, você ia falar, aquela faz, aquela não faz. Não, não altera em nada. Não altera em nada. O perigo é se tornar um vício, né? E prejudicar as atividades sociais, né, doutora? Eu acho. Como tudo na vida, tudo tem que ter o seu critério. Vamos falar de doenças ginecológicas. O que é a endometriose? Bom, a endometriose está bastante na moda. Então, falando em termos científicos, seria a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Traduzindo em miúdos, você teria alguma parte você menstruaria fora do seu útero. Então, vou supor, endometriose ovariana. Você tem ali um foco de células
que do mesmo jeito que você menstrua para fora, né, você teria uma menstruação dentro do ovário produzindo um cisto de sangue. Você pode ter um tecido que reveste o interior do útero e que fica fora do útero. Isso. A presença e aí ele vai envolver outros órgãos. Oi? Aí ele envolve outros órgãos? Envolve, porque vamos supor, se você tem uma presença desse tecido sobre a superfície uterina, você vai ter presença de sangue livre dentro da cavidade da barriga, da cavidade abdominal. Isso dá uma dor tremenda, né? Isso te dói muito. Tudo bem, você tem aquelas cólicas horríveis, etc e tal. Esse sangue que está solto, ele vai produzir um quadro aderencial. Então você vai ter um comprometimento dessa superfície uterina com seu útero, com seu intestino, entendeu? Você pode ter um quadro de aderência, de meio que grudar, entendeu? De colar. E quais são os outros órgãos da pelve, né, ali da região do útero, que podem ser atingidos pelo endométrio? Então, endometriose você pode ter em qualquer lugar do corpo. Assim, você tem relatos mais frequentes, então quanto mais próximo do útero, mais frequente, então tipo ovário, trompa, a parte de trás do útero, que a gente chama de escavação retrouterina, dos ligamentos, né? Mas você pode ter endometriose de intestino, não necessariamente de estar ligada, assim, entendeu? Você pode ter a presença desse tecido em órgãos distantes. Ninguém sabe, até hoje, achou uma teoria que justifique a presença de tecido uterino, né, de tecido endometrial fora da cavidade. Uma das teorias mais aceitas hoje é a imunológica. Então, por algum motivo, aquela célula é meio difícil, não sei se eu vou conseguir traduzir isso em miúdos, entendeu? Mas por algum motivo o seu corpo permitiu cobre alguma parte, né? Eu tenho vários casos no consultório de endometriose umbilical e muitas vezes a paciente sem histórico prévio de cirurgia e uma endometriose perto do períneo, na região do períneo, e a paciente nunca tinha tido parto normal, nunca tinha tido filho. Ela começou com uma queixa de um aumento, né, de um abaulamento no grande lábio. Nós fomos pensando que era um cisto de Bartholin, que é uma causa muito comum, né, o entupimento da glândula de Bartholin. Quando a gente deu de cara, abrimos e saiu sangue do cisto. Mandamos para anatomopatológico, né, para comprovação laboratorial, e veio como endometriose. Hoje a gente só faz o segmento Paulo dessa e do Sérgio. Quando o endométrio reveste o intestino, há perigo de diverculite, e a do Paulo, a bexiga, dá problema de infecção urinária? Então, é assim, pode dar problema de infecção urinária, mas não é o mais comum. E a diverticulite no intestino também não está relacionada com a endometriose. O que você teria seria a presença de sangue ou de dor, né, durante o ato menstrual. Então, assim, são quadros clínicos que coincidem com o seu período menstrual. Marília Rocha Miranda, a endometriose pode ocasionar esterilidade? Sim, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Você vai tendo focos de sangramento e de aderência e você distorce o aparelho genital feminino. Então, a trompa fica grudada no útero, que fica grudado no ovário, aí o intestino vai por cima. E aí você pode ter casos de infertilidade. É a maior causa de infertilidade. É uma das maiores causas. Nossa. Hoje a doença afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. E de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva, portanto, pessoal, de 13 a 45 anos, podem desenvolver a endometriose. É muito sério, né? Verdade isso. E assim, às vezes o diagnóstico é bem complicado, entendeu? Às vezes você tem que... Por isso que é a importância da laparoscopia, entendeu? Por quê? Se você tem uma pessoa, você tem uma paciente que tem queixa de dor na menstruação e não melhora com remédio, uma menstruação normal, ela tem que ser... É um evento fisiológico. A menstruação, ela tem que ter um período certo de sangramento, ela não tem que te atrapalhar em nada e nem doer.
Então, quando você vê aquela pessoa, seja um adolescente, seja uma mulher entre 30 anos, que começa a ter muita dor, alguma coisa não está indo bem. É verdade. Principalmente na menstruação, né? Isso, então, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. Muita gente usa, né, assim, acaba usando anticoncepcional contínuo, fica essa febre de não menstruar. Às vezes, esse tipo de prática acaba mascarando a endometriose. Então, quando você para o anticoncepcional, aí você acaba tendo realmente o quadro clínico. Eu não acho que a gente tem que sair por aí operando todo mundo, achando que todo mundo que tem cólica tem endometriose. Mas eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho, assim. Tanto nós médicos, né, que a gente já tem esse costume, quanto as pessoas, assim. Então, não, ter cólica é normal. Não, não é normal. Se a pessoa precisa ficar tomando muito remédio, não consegue trabalhar, sonha em não menstruar, essa menstruação não é fisiológica, ela não é saudável. Nossa, eu sempre tive cólicas fortíssimas. Manuela Baracate, ela pergunta, a quantas vezes eu posso usar a pílula do dia seguinte? Então, o que é a pílula do dia seguinte, doutora? Vamos começar por aí. O que é a pílula do dia seguinte? Então, a pílula do dia seguinte é uma anticoncepção de emergência. Ou seja, antigamente nós médicos sabíamos como fazer para aquelas pacientes que eram vítimas de violência sexual, que tinham tido uma relação que não tinha sido consensual, e a gente dava essa medicação. Então, assim, a anticoncepção de emergência, o objetivo dela é não deixar você ficar grávida. Então, teoricamente, você só deve usar quando você teve uma falha no método. Então, assim, ou quando você teve uma violência, quando você teve uma relação não consentida, que é uma coisa mais grave, ou quando o seu método anticoncepcional falhou. Você não deveria usar isso com frequência, porque a carga hormonal que você tem é muito forte. Então, além de você correr o risco de ter uma gravidez indesejada, por não usar um método anticoncepcional corretamente, você ainda pode ter os riscos do excesso de terapia hormonal, de hormônio mesmo. Então, ela tem uma carga hormonal alta, que o objetivo dela é não permitir com que o óvulo fecundado fique no endométrio. E é melhor se você não tiver ovulado ou tiver prestes a ovular, que você não ovule, de maneira que não ocorra a fecundação. É esse o objetivo. Verdade. Então, de maneira geral, você não deveria usar nunca, só em casos de exceção, só em casos de falha. Quais os principais métodos de prevenção que a mulher tem para não engravidar? Olha, o melhor método de prevenção para não engravidar é a escolha correta do método contraceptivo. Então, assim, quando as pessoas vêm no ginecologista, os pacientes, elas falam, doutora, eu quero tomar pílula. Então, o que você fala? Eu falo, bom, você está de acordo? Você sabe que a pílula você tem que tomar todo dia. Então, as pessoas, quando vão escolher um método, elas têm que pensar se elas são capazes de usar o método todo dia, se ela tem medo da injeção, porque hoje você tem pílula, você tem injeção, você tem adesivo, você tem anel vaginal, você tem DIU, entendeu? Então, tem N coisas que dá para você escolher para cada tipo de paciente. E a minha opinião é assim, é o que eu sempre oriento as pessoas. Se a mulher não quer ficar grávida, ela usa o método dela. Se o homem não quer ser pai, ele também tem que usar camisinha. Porque 2 métodos são melhores do que nenhum. Se um falha... Alô? É mesmo. Está me escutando? Desculpe. Estou sim. Então, eu acho que a escolha do método anticoncepcional tem que ser feita pelos 2. Tanto pela mulher quanto pelo homem. Qual é o melhor método? Existe isso? Não, existe, porque existem vários tipos de mulheres, né? Que nem o DIU é um excelente método anticoncepcional. Tem pessoas que culturalmente não se sentem bem de usar, ou porque vão ter alguma coisa dentro do corpo. A pílula é bom método, mas desde que você use todo dia, que você não tenha vômitos, que você não tenha diarreia,
que você não use medicações que interagem com ela, porque senão você vai ter uma perda da eficácia. É mesmo. E a outra coisa muito importante também na escolha do método é o custo. Então você tem que escolher um método em que também, além de você saber tomar direito, você ter a responsabilidade de tomar direito, que você possa pagar por ele, entendeu? Não adianta você escolher uma coisa, uma pílula que é cara, entendeu? Vai no médico e fala, olha, eu não consigo pagar esse anticoncepcional. Dá pra você me trocar por outro? Porque essa coisa que a pílula engorda, que a pílula faz mal, hoje em dia há muitas espécies de pílula que a pessoa pode escolher e ver qual é a mais adequada, né? Não, e você tem o anel vaginal, que é uma delícia pra você colocar, entendeu? Você fica lá um mês com ele, você tem um adesivo que você troca uma vez por mês. Na rede pública você tem o injetável, que você usa uma vez por mês, a cada 3 meses. Tem o DIU. Então, eu acho que o planejamento familiar hoje ele é uma das coisas mais democráticas que você tem. Tem a questão do custo, mas eu acho que se você, tanto o seu médico, o seu ginecologista, como você, existe sempre um método adequado para você. O que a senhora acha a pergunta é da Susana Black. O que a senhora acha da esponja vaginal? Esponja? Esponja vaginal. Eu não conheço, assim. Não tem conhece? que tem assim, tem uns copinhos de menstruação que o pessoal está usando bastante. Antigamente tinha essas esponjas vaginais. Eu não tenho muita experiência, não. Assim, eu não saberia falar muito sobre ela, não. Eu nunca ouvi falar também. Assim, o que tem hoje é aqueles copinhos de menstruação que o povo está usando bastante, né? Que põe o copinho no dia que fica menstruada, que é uma prática que veio do... O pessoal europeu usa bastante. Tem os copinhos, tem o anel vaginal, tem o diafragma, né? Que até aquela coisa da masturbação, quando me perguntaram, eu lembrei bastante do diafragma, que é um excelente método anticoncepcional, desde que bem usado. Mas a mulherada, por aflição de manipular a vagina, entendeu? Não usa. Aqui no Brasil é pouco difundido, entendeu? Você não consegue achar. Eu abri aqui na internet, a esponja vaginal é outra opção de método anticoncepcional de barreira para as mulheres. A lógica por trás da esponja é semelhante à do diafragma, como a senhora está dizendo. Ela cobre a entrada do útero, mas não protege a mucosa da vagina, não servindo como proteção para as doenças sexualmente transmissíveis. Então não é legal, né? Então já não é assim, eu não tenho experiência, assim, é difícil, assim... falar mal, assim, mas eu não tenho experiência, assim, eu nunca prescrevi, assim, não sei como orientar. Entendi. A sua eficácia em mulheres que já tiveram pelo menos um parto é mais baixa que nas mulheres que nunca pariram. Doutora, e os métodos anticoncepcionais hormonais? Então, esses são os mais usados, né, que você pode dividir em oral, que são as pílulas, né, os injetáveis, que você pode ter o mensal e o trimestral. Você tem o anel vaginal, que é de liberação vaginal, que você usa uma vez por mês. Você tem o adesivo, que é de liberação semanal. Você tem os implantes, que você coloca no braço, né, que são implantes subdérmicos. E você tem o Norplant também. E você também tem o DIU hormonal, que é o Mirena, né, que é o que está mais na moda. Mas aí ele já vai mais para o anticoncepcional intrauterino, né? Não, então, aí por isso assim, hormonal você tem isso. Aí quando dependendo da fase de vida que a pessoa está, dependendo do tamanho do útero, dependendo da disponibilidade, você, com a paciente, você tenta descobrir qual é o melhor para ela. É difícil você, como profissional, falar para a paciente, use tal, entendeu? Você pode sugerir ou contraindicar. Sugerir é mais difícil do que contraindicar. Contraindicar é mais fácil. Falar, olha, esse você não pode. De repente, é uma pessoa que tem bastante varizes nas pernas, uma menina que fuma, não deve usar pílula, entendeu? Pílula e cigarro não deve existir, entendeu? Ela tem que usar em um método não oral, entendeu? A mini pílula, que é um anticoncepcional de progesterona, quando que deve ser usado? O que é a mini pílula? A mini pílula, ela só é usada na amamentação. A mini pílula é um anticoncepcional à base de um hormônio só, de progesterona, e durante muitos anos ela foi usada nas mulheres que amamentam.
Hoje em dia, com o advento do DIU, com o advento de outros tipos de eu não gostaria de falar marca comercial, mas hoje você tem outros anticoncepcionais como o Desogestrel, e que ele é mais eficaz que a mini pílula na amamentação. Porque a hora que o nenê deixa de mamar com muita frequência, começa a espaçar muito a amamentação, começa a crescer, a mini pílula vai perdendo a eficácia. Eu tenho aqui duas perguntas muito interessantes. A primeira, por que a pílula não combina com o cigarro? É a pergunta da Maria Emília Tomás. Porque é contraindicado. Você não deve usar pílula em quem fuma. O risco de vasculite, o risco de trombose, cientificamente se avaliou as mulheres que fumam e que usam pílula combinada. Essas mulheres têm muito mais efeito colateral, como trombose, que está muito na moda, né? Do que as que não fumam. Então, via de regra, eu não aconselho a quem fuma tomar pílula, a usar anticoncepcional, hormonal, oral. Pode usar o injetável, pode usar o anel vaginal, mas o oral é contraindicação. Entendi. Pelos efeitos colaterais. O mais fácil é que a senhora fale sobre a vasectomia. E a Amanda quer que a senhora fale sobre a ligadura tubária. Então, essas são duas modalidades de planejamento familiar definitivo. Ou seja, quando você está frente a um casal que não quer ter mais filhos, está indicado, se o marido quiser, a vasectomia. E se a esposa quiser, a laqueadura. O que acontece nessas duas modalidades? São definitivos, não tem volta. Então tem que ser uma escolha bem pensada, né? Hoje a gente tem a lei do planejamento familiar definitivo. Antigamente, você fazer uma laqueadura e você fazer uma vasectomia era errado, era uma lesão de órgão-são. Era a mesma coisa que era um erro médico. Hoje em dia, com a lei do planejamento familiar, a gente pode fazer. Então, o que a lei fala? Você tem que ter pelo menos 25 anos, 2 filhos e estar numa situação estável de casamento. Eu não conheço ninguém nessa assim, mas de maneira geral, você tem que assinar um termo de consentimento informado, onde o casal concorda que vai fazer isso, e eles têm 60 dias para se arrepender. Se não se arrepender em 60 dias, você está autorizado a fazer ou a laqueadura ou a vasectomia. A vasectomia Mas eu já ouvi falar que dá para reverter a vasectomia, né? Não dá para operar e voltar? Pode ter casos de reversão, mas isso é exceção, não é a regra. Então, quando você vê um casal que quer fazer um método anticoncepcional definitivo e pensa na reversão, é melhor não fazer. Porque se o cara vai pensar... porque pode ser um caminho sem volta. É mais fácil não reverter do que reverter. Né? A mesma coisa a laqueadura. Depois que uma mulher faz a laqueadura, ela pode até tentar fazer a anastomose de trompa. Se não der certo, a única maneira dela ter outro filho é por fertilização in vitro, é por bebê de proveta. Mas então não adianta você fazer o método pensando na volta. E depois engravidar, né? Eu já vi caso assim. E é bem comum, tem muito arrependimento. Eu já vi casos de mulheres que ligaram as trompas e aí engravidaram. Assim, isso daí, aí você questiona até se houve uma recanalização espontânea, entendeu? Não é incomum. É que medicina, área cirúrgica, assim, é muito difícil, assim, você sempre tem uma exceção, né? Você, quando fala em medicina, e você num tratamento, você explica para as pessoas o que é mais comum de acontecer. Existem os casos de exceção. Eles são menores, mas eles existem. Eu achei interessante a senhora dizer que existe uma pílula, a mini pílula, na época da amamentação. Porque eu engravidei quando eu amamentava minha segunda filha, eu tive a terceira, viu? Eles falaram, quando eu já sei até o nome da pílula que você tomou, mas eu não posso falar. Oi? Eu sei até a pílula que você tomou. Não, mas eu não tomei nada. Eles falavam que quando a gente, na minha época, há um tempo atrás, ela está com 26 anos, eles falavam que quando amamentava, não engravidava.
mas não engravida mesmo, nos primeiros 3 meses. Enquanto a nenê estiver mamando enquanto você estiver amamentando de 3 em 3 horas, esse estímulo da lactação não permite você ficar grávida. Só que assim, daqui um pouco o nenê começa a dormir mais um pouco, atrasa, aí você começa a ter os escapes hormonais. Aí você não tem tanto efeito da prolactina sobre o ovário, entendeu? Quando amamenta, a prolactina está alta, você não ovula, né? Mas a hora que começa a cair o estímulo da amamentação, aí isso aí é bem possível. Aí o médico disse assim, você não está grávida de jeito nenhum, você acabou de ter um filho, você está com sintomas de gravidez, porque você teve grávida 9 meses, você não está grávida de jeito nenhum, ele não aceitava. E fazia exame de estômago, e virava de cabeça para baixo, me dava um remédio branco para tomar, olha, fez de tudo. Aí um dia ele ficou com gripe, eu estava com muito enjoo, eu fui até o médico, ele não estava, e a assistente dele que me atendeu. Eu falei, eu sinto todos os sintomas de gravidez, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou muito mal. Ela falou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um exame de sangue para tirar a dúvida. É o estresse, né? Aí fez o exame de sangue, ela falou, não, você não está grávida, você está trigrávida, porque não sei quanto de milímetro que tem que ter no sangue, você tem 3 vezes mais, você está grávida assim. Eu saí do consultório, eu não achava nem o carro. Falei, meu Deus, eu tô com um bebê em casa, eu tô grávida de novo. Mas não, e assim, no final das contas é gostoso, assim, na hora que passa, né, mas no decorrer é um estresse você ter um bebê com pouca diferença entre um e outro, né? Mas foi bom, eu achei a experiência ótima. É que aquilo que eu te falei no começo. Fiquei 5 anos só com ela, filha única, e depois tive as 2 juntas, com 1 ano de diferença. As 2 são do dia 2 de maio. Então, a experiência da segunda e da terceira foi extremamente melhor do que ter só uma filha. Então, foi muito bom e hoje eu tenho as 3 bonecas, né? Doutora, vamos falar aqui de um assunto que a moça não quer que a identifique. Ela diz assim, eu tenho vaginismo, eu sinto muita dor quando eu faço sexo. Qual é a solução? Putz, isso aí um dia a gente podia conversar junto com a Cat, né? Bom, o vaginismo... Um dia a gente podia, porque você tem um monte de coisa legal que dá para fazer. Então, assim, o que acontece? Vamos explicar que a doutora Cat é a nossa sexóloga maravilhosa, que já esteve aqui no programa, alguns ouvintes já devem até lembrar, e é nossa querida também. Vamos fazer um programa aí a 3 um dia, né? Vamos combinar? Vamos, não quero nem imaginar se nós vamos falar, mas nós vamos. Que bom. É bom porque esclarece o nosso público, eu estou assim... recebendo uma enxurrada de perguntas, viu? Não, mas tá tudo certo. Calma. Então, assim, o que me preocupa hoje com relação ao vaginismo não é o vaginismo propriamente dito, porque isso tem tratamento, é fácil. Agora, assim, as pessoas têm sintomas hoje, tipo, não consigo ter relação. Elas jogam no tal do negócio do Google e lá elas já se acham que tem aquela doença. Então, o vaginismo, ele... eu não sei como falar isso em termos miúdos, entendeu? Mas assim, seria uma contratura da musculatura vaginal, onde você não consegue ter a penetração. Essa desordem pode ser de origem primária, quando você tem alguma anomalia genital. Então, assim, ou você tem um ímen maior do que devia, entendeu? Ou você tem uma cavidade vaginal pequena. Então, na realidade, não existiria um vaginismo primário, né? Você teria uma malformação ginecológica. E tem os secundários. O vaginismo secundário, ele pode ser desencadeado desde uma candidíase maltratada até uma prática sexual que não tenha sido, assim, desde não digo bem uma violência sexual, mas de repente, sabe aquelas coisas do tio, entendeu? Uma coisa da infância que ela não consegue resolver até a idade adulta. Então, isso tem que ser uma avaliação conjunta com o psicólogo, entendeu? Nem só o médico e nem só o psicólogo. E o vaginismo é uma coisa da cabeça também, né? Então, é isso que eu ia falar. Não é bem uma coisa da cabeça, assim, da gente querer ter essa doença, mas é uma desordem psicogênica. Então, por algum motivo, a sua cabeça não deixa você ter um ato sexual gostoso.
ou porque o cara não te estimula direito. Muitos dos vaginismos, às vezes a culpa não é nem da mulher, entendeu? Às vezes a prática sexual que não está sendo de acordo com o que seria para ela, entendeu? Um carinho mal feito, ela vai ter dor na penetração. Mas não dá para você falar que toda dor na penetração é vagínica. Nem toda mulher vagínica, entendeu? É uma mulher que tem dor na penetração. Não sei se eu estou explicando direito. Entendi. Também às vezes a falta de tato do parceiro, né? O cara não estimula direito, entendeu? Se você vai com um cara que já quer ir direto ao assunto, não dá, entendeu? Machuca, né? Fica uma coisa grotesca. E aí a mulher toma aquilo como via de regra. E aí todas as vezes que ela tenta ter uma relação com outro parceiro, ela vai lembrar daquela primeira experiência que foi péssima e isso acabar é uma com a faca de dois gumes. Tem muita gente que troca e vê que o problema não era com ela. É verdade mesmo. Doutora, o que é vulvite e vulvovaginite? Que o pessoal está confundindo aí com vaginismo. Tenho muita pergunta e eu estou resumindo. Não é que está confundindo, é que as duas coisas podem te levar a ter um vaginismo. Então, mas a gente tem que tomar cuidado para não falar vaginismo assim, entendeu? Pode levar a ter uma dor na penetração, que seria o vaginismo. Então, assim, vulvite seria a infecção do genital externo, dos grandes lábios. Você pode ter uma vulvite, entendeu? Tipo, às vezes, por uma micose, por uma cândida, por um herpes, né? Se você tem um herpes na entrada da vagina, você vai ter dor na relação. Então, você pode ter por causa... ocasionado por bactérias? Pode ser por bactéria, vírus, entendeu? E você tem algumas vulvites que são afecções de pele propriamente dita, onde você pode ter algum grau de atrofia genital, entendeu? Algumas doenças que você tem de pele que levam a pele ficar atrófica e você ter dor. Então você pode ter causas infecciosas e causas não infecciosas. E a vulvovaginite é quando você tem uma infecção dos dois órgãos, tanto da sua vulva quanto da sua vagina. Então seria uma infecção das duas juntas. E as duas podem levar a ter dor sexual. E pode acontecer também por falta de higiene, por calcinha que não é legal, né? Então, hoje das calcinhas, assim, tem um pessoal que usa umas calcinhas esquisitas, né? Assim, sabe, que é muito fininha, entendeu? Isso, né, fica ali fazendo um atrito, machuca, né? Entendeu? Né? Às vezes você trabalha o dia inteiro, usa a mesma calça 2 vezes, né? Então acaba tendo esses problemas mais de dor na relação. E produtos como amaciantes, essa coisa? Então, eu acho assim, a sua roupa, ela tem que ser bem lavada e bem enxaguada, né? Sabonete íntimo também, né? Então, o sabonete íntimo tá bem na moda, né? A mulher, o que eu vou te falar via de regra, assim. Para mim, o genital, o que eu acabo orientando para as pessoas que têm muitas das pacientes que têm vulvite, é por excesso de higiene. O pessoal ensaboa muito. Um lugar que não é para ser ensaboado. O pessoal tira todos os pelos, depila tudo. Não é para tirar, entendeu? Deixa um pouco de pelo lá. Isso mantém a oleosidade da pele. Se você tem gente que lava a cabeça, lava lá. Lava o braço, lava lá. Lá não sei, é igual o seu rosto. Se você usar muito sabão, muito sabonete no seu rosto, a pele não resseca? Demais. Eu tenho uma terapeuta de pele, uma dermato, que ela diz que a gente não deve passar sabonete, a não ser nas áreas, assim, embaixo do braço. O resto você passa bastante água, lava bem, mas não usa sabonete, porque o sabonete estraga a pele, o pH da pele. Ela me indica bem isso. E esse pessoal que faz depilação de... Entendeu assim? Eu acho assim, vez por outra, você depilar tudo, entendeu? Mas assim, como rotina, ficar sem pelo genital acaba produzindo mais secreção. A própria, você tirar com a cera a pele, você acaba agredindo muito a pele, põe aquela cera quente ali, arranca os pelos, acaba tendo mais foliculite, acaba tendo mais infecção
de pele mesmo. Nossa, né? eu conheço tantas mulheres que depilam totalmente, mas muitas, eu não sei nem dizer. E depois você vai ver. São as pessoas que mais se queixam de aumento de secreção vaginal, porque se não tem pelo, a vagina tem que responder, produzindo mais secreção. A secreção. natureza é sábia. É verdade. É bem sábia, graças a Deus. É verdade mesmo. Então, vamos ver aqui. Já falamos de TPM, é que está acabando o nosso tempo, mas é tanta coisa para falar. Mas vamos falar um pouquinho de TPM. Então, a TPM, ela existe, mas assim, então, vamos com calma. Eu vou tentar ser breve, porque isso aí dá pano para manga, entendeu? Opa, dá um programa, né? Putz, isso aí dá até uma série, sabe, daquelas bem assim. Então, tensão pré-menstrual, o que seria? Vamos para o lado fisiológico, tá? Vamos pensar numa pessoa que não toma anticoncepcional. Então, você menstruou... Respondendo essa pergunta, nós vamos responder ao Sérgio, que a mulher tem muita TPM, a Geraldina, a Manuela de novo, que ela mandou uma pergunta sobre, a Luciana, Maria Amélia. Olha, é tanta gente perguntando de dor de cabeça, acne, inchaço da mama, sinais, depressão, vontade de chorar, ela fica irritada, ansiedade, insônia, morro de fome, a outra fala que não come nada, a outra morre de sono, tudo isso por causa do cansaço, irritação, nervoso, tudo isso por causa da tensão fazer um apanhado menstrual. Bem legal para esse povo que está em dúvida. Vamos fazer uma coisa bem assim. Eu acho assim, a TPM, você ficar estranha quando você vai menstruar, é saudável. Agora você ter muita estranheza, muita fome, muita irritabilidade, pede ajuda. Isso que está acontecendo com você não é normal. Então você ter uma flutuação hormonal, você perceber a mudança do seu corpo, você fala, olha, eu sinto que eu estou ficando mais estressada e eu vou menstruar, mas eu consigo me controlar, eu tenho dor de cabeça, mas eu tomo uma medicação tranquila e melhoro, é uma coisa. Agora, tudo que é muito não é saudável. Procure o seu ginecologista, converse com ele, veja tudo que você não... porque o nosso corpo, ele é normal, assim, ele tem que ser uma coisa fisiológica. O seu ciclo menstrual, ele tem que passar por você como uma coisa, um evento normal. A menstruação não tem que te doer. Quando você estiver no pré-menstru, você tem que sentir esse aviso do corpo, entendeu? Eu acho que eu vou menstruar. Eu tô nervosa hoje. Bom, vou me controlar porque eu acho que eu vou menstruar. Quando as coisas fogem do seu controle consciente, peça ajuda. Isso não é saudável. Não sei se eu estou sendo clara. E eu tenho aqui uma pergunta muito linda. Ela diz assim, meu nome é Vó Carmen, eu não menstruo mais, mas eu sinto todos os sintomas da TPM. É possível? Então, depende muito, assim, ela pode ser vó, mas não quer dizer que ela seja velha, né? Então, assim, a gente não sabe... Eu acho que é um pouquinho, né, Vó Carmen? Não fica brava de eu falar isso, mas é que eu estou vendo a foto, ela é uma vozinha de cabecinha branca. Então, às vezes, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque os sintomas de irritabilidade, assim, eles podem significar outras doenças que não a TPM, entendeu? Então, assim, às vezes pode ser até uma disfunção tireoidiana, seja assim, quando você tem a sua tireoide funcionando para mais, no hipertireoidismo, você fica muito nervosa, você sente seu coração acelerar muito, você tem altas dores de cabeça, né? Às vezes, se você tiver uma doença metabólica, todas elas cursam com depressão, às vezes até uma depressão mesmo que não está mal diagnosticada, entendeu? Então, meu maior medo da TPM é esse nicho de pessoas que veem um conjunto de sintomas e se auto-intitulam, entendeu? E às vezes pode ser uma outra doença que está deixando de ser diagnosticada. Mesmo um quadro depressivo, um quadro disfórico. Por isso que tem que pedir ajuda. Fala para a Vó Carmen, ir lá no médico dela, no clínico, fazer um check-up, ver, falar para o médico dela o que ela está sentindo, para a gente poder ajudar ela. Não estou dizendo que não seja que ela TPM, tem infecção entendeu? urinária crônica. Hã? Ela disse aqui também que ela tem infecção urinária crônica. É muito ela não comum, consegue porque curar com às vezes nenhum a tipo de pessoa... antibiótico. Então, dependendo da fase de vida dela, às vezes a mucosa vaginal resseca muito. E junto com ela,
a mucosa da bexiga, da uretra, e você acaba tendo mesmo infecção urinária de repetição. É um dos sinais de atrofia urogenital na paciente. Se ela tem cabelo branco, eu posso falar que ela é pós-menopausada, né? É verdade. É um problema para a mulher quando a idade chega, né? Porque ou o marido já morreu, não tem mais vida sexual ativa. É complicada essa parte, né? Eu acho que complicado mas tudo na vida vem pra gente resolver. Então, assim, tudo bem, você pode não ter... Você vê os pacientes orientais. Pra eles, o envelhecer... Isso dá outro programa? Eles resolvem a vida deles, entendeu? Nós, ocidentais, que não encaramos adequadamente o nosso envelhecimento. Então, a gente que acha que não serve para mais nada, a gente que acha... Às vezes, a vida sexual de um idoso não pode ser a mesma coisa que era com 20 anos, mas quando faz direito, vai se descobrindo, entendeu? O que é melhor... Tudo tem jeito, viu, Gil? Não é tão difícil. Ilana Girão, ela diz que o que ela acha pior é soltar a urina sem conseguir conter. Ou seja, também a incontinência urinária, né, doutora? Isso também pode acontecer. Às vezes é uma desordem neurológica, às vezes toma muito remédio de pressão, de diurético. Aí faz xixi mesmo, né? Porque é pra soltar a urina, né? Precisaria ser com mais calma, assim, entendeu? Mas se ela estiver tendo isso daí, hoje em dia tem umas coisas boas para infecção urinária. Você tem até uns compostos, assim, de vacina, entendeu? Para quem... Os comprimidos de vacina que você dá para quem tem infecção urinária e que você quer prevenir. A última pergunta da Ilana também. Ela diz que ela tem incontinência urinária e ela às vezes acha que é porque a vagina dela está flácida. Pode acontecer? Então, não é bem assim que a vagina não fica assim tão flácida. Mas às vezes, entendeu, por falta de estímulo da musculatura, tanto que hoje um dos tratamentos para incontinência urinária pode ser o biofeedback, que seria o quê? Uma fisioterapia genital, ginecológica, onde você teria uma estimulação dessa musculatura do períneo, da vagina, entendeu? Reforçando ela, né? E aí você melhoraria a perda urinária. Eu tenho algumas pacientes que se deram muito bem com o biofeedback. Faz uma estimulação vaginal do músculo. É o quê? É um tratamento específico e faz com quem? É uma fisioterapia ginecológica. Não é assim, primeiro você precisa fazer um exame, tipo um urodinâmico, né? Que chama estudo urodinâmico, que vai mostrar o que está comprometendo, se é sua bexiga, se é sua uretra. De acordo com o que esse estudo urodinâmico mostrar, você tem vários tipos de tratamento. Você tem medicamentoso, você tem o fisioterápico, né? O fisioterápico com medicamentoso, o cirúrgico, né? Às vezes, se ela está sentindo a vagina tá flácida, pode ser por flacidez mesmo, entendeu? Aí dá uma estimulada no músculo da vagina, que é o contrário do vaginismo, entendeu? Que fica tudo bom. Mas aí precisaria examinar, ver, entendeu? Muito bom. Doutora, que gostoso conversar com você. Quanta coisa eu aprendi. Quero agradecer muitíssimo a sua competência, o seu carinho, a sua atenção e as suas considerações finais. Nós já estamos com 13 horas. Então tá bom. Foi muito ótimo também ter feito parte dessa hora. Eu nem senti a hora passar. Foi muito também bom. Não, os ouvintes também não. Todo mundo reclamando aqui. Não, fala pra eles que depois outro dia a gente volta, que tem que dar... Também tem que... A vida segue. Depois a gente faz aí um link junto com a Cat. A gente vai dando bom, aí. Querida, vai ser tão prazeroso. Obrigada mesmo. Eu gostaria que a senhora deixasse seus contatos. Tá. Então, meu nome eu sou a doutora Lúcia Marinaro. Eu atendo no Tatuapé, na rua Padre Adelino, 1972. O telefone dela é o 2091-1499 ou o 2091-5041. 2091-1499. Vou falar só um para dar tempo do pessoal anotar. 2091-1499. Doutora Lúcia Marinaro. E a senhora tem Facebook, né? Eu tenho. Ai, que bom. Vamos adicionar. Isso mesmo. E a senhora vai estar com a gente mais vezes, né? Se Deus quiser. Tamo junto tá aí. Bom, se precisar, se você é amiga da Cat, você é minha amiga. Eu agradeço muito.
Desejo um grande fim de semana para você e sua família e para os nossos ouvintes também. Uma semana linda e quinta-feira eu estou com o Gildete Montiel em revista. E você não pode se esquecer que a Alcel Pro Saúde está sempre com você. A Alcel Pro Saúde agora tem o sistema Alcel Zap. Procure saber o que é e a sua vida vai ficar muito melhor. Queridos, um bom fim de semana e até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.